Bom, pessoal, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. E por que o título, né? Sem equipe tributária, amplie todos os seus serviços com a Verity BPO. Então, hoje a gente vai trazer esses aspectos e essa nova linha que a Verity está trazendo aí para vocês e para os escritórios, tá? Então, é um prazer ter vocês aqui. Então, meu nome é Luiz Felipe, sou sócio e head de operações aqui da Verity. E hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre essa nova linha do BPO, essa nova transformação do BPO da Verity, como ela pode ajudar vocês a otimizarem a execução dos seus projetos tributários, ou ampliando a capacidade de atendimento do seu escritório, sem precisar ter uma equipe interna, ou até mesmo estruturar os projetos ou os fluxos dos trabalhos dentro do seu escritório para quem já possui equipe também. Então, eu quero abordar um pouquinho isso com vocês, tá? Vamos lá. Então, passando um pouco o que a gente vai conversar hoje, né? Então, primeiramente, o que é a Verity BPO, né? Quem somos e o que fazemos. Então, a gente vai explorar o que é nosso serviço de BPO, como ele pode integrar no seu escritório, diferenciais e vantagens da Verity BPO. Então, aqui eu quero explorar um pouco, vou destacar os principais benefícios de trabalhar, o que os escritórios estão dando de feedback para a gente, tá? Alguns exemplos práticos, porque eu acho interessante trazer exemplos reais para vocês. Obviamente, né, mantendo todo o sigilo de quem é, mas a gente trazer essa perspectiva para vocês é bem interessante, assim, vocês vão ter uma visão ampla do que a gente consegue ajudar, né? E aí, no final, eu abro uma sessão de perguntas, respostas, se caso ficar alguma dúvida, fiquem super à vontade, tá bom? Que nosso objetivo aqui hoje é que vocês saiam entendendo como é que a gente consegue ajudar, é, como é que a gente pode ter essa parceria para o seu escritório, então ajudando a expandir o seu serviço com eficiência e qualidade, que é aquilo que a gente sempre se comprometeu a fazer, tá bom? Então, falando um pouco o que somos, né, e o que a Verity BPO vai ajudá-los, né? Bom, a Verity BPO é um serviço especializado em otimizar a execução de projetos tributários, né? Obviamente, focando em escritórios que precisam de apoio para lidar com a alta demanda, prazos apertados ou até mesmo expandir a oferta de serviços, que às vezes o escritório ele já tem uma gama de serviços, porém não contempla a parte de recuperação tributária, a parte de vantagem, principalmente com reforma tributária, essa parte de cálculo. Será que o escritório já está oferecendo o cálculo da reforma tributária para os seus clientes? Então, o nosso foco é ser a extensão da sua equipe. Então, a gente vai oferecer tanto um suporte necessário para ajudar na entrega dos projetos, quanto na qualidade deles, né? E, obviamente, sempre focando no cliente de vocês. Então, a nossa ideia é ser uma extensão mesmo do escritório de vocês e contemplando todas essas tendências de mercado e trazendo essas tendências de mercado para vocês. Então, o que exatamente a Verity BPO vai fazer, né? Então, primeiro passo, execução completa de projetos tributários. Então, a gente assume o projeto, a gente assume o projeto completo. Então, do início até o fim. Então, a gente faz todo esse processo para vocês. Então, isso vai incluir desde a apuração do crédito até o envio de uma obrigação acessória, uma criação de uma obrigação acessória, um envio de um relatório para o seu cliente. Então, a gente vai estar perto de vocês nessa parte. Obviamente, também vai incluir um suporte operacional técnico. Então, imagina, você precisa que a nossa equipe realize cálculos tributários para o seu escritório, ou preencha obrigações acessórias, ou faz algum trabalho operacional que a sua equipe interna, muitas vezes, por causa da alta demanda, não consegue se dedicar. Então, a gente entra nessa parte. Então, a gente pode agregar um processo interno dentro do escritório para vocês, tá? A consultoria estratégica e relatório personalizado, esse é um dos pontos mais interessantes, que está trazendo bastante receita dentro dos escritórios, porque além da execução, né, a gente fornece uma consultoria. Então, a gente oferece uma consultoria com um relatório, que vai incluir análises, impactos, simulações, a simulação da reforma tributária.
Tem escritórios, por exemplo, que contratam Verity BPO para auxiliar nessas simulações. Então, vocês conseguem trazer recomendações e boas práticas para os seus clientes, e a gente avalia isso, tá? Ou, obviamente, que é um das grandes linhas aqui do BPO, que é o desenvolvimento de cenário e simulação. Então, a gente ajuda os escritórios a tomar essa decisão dentro desses cenários também, que, obviamente, a gente pode criar, mas a gente pode analisar o cenário de vocês, o cenário que vocês estão trazendo para os clientes de vocês, tá bom? Então, vocês conseguem também, com a Verity BPO, trazer esse aspecto para vocês, tá? Então, falei um pouco do que fazemos, o que somos, né? E agora os nossos diferenciais, que hoje em dia acredito ser um grande ponto forte nosso, né? Falando um pouco dos nossos diferenciais, primeiramente eu quero falar da nossa especialização e nosso conhecimento. Então, a nossa equipe interna ela é formada por especialistas com experiência em tributação e tecnologia, né? Então, a gente sabe lidar com essas particularidades do mercado, né? Principalmente em projeto tributário, que a gente sabe que é complexo. Então, a gente aplica as melhores práticas em cada etapa. E mantendo sempre o nosso foco, porque quando a Verity surgiu, quando a gente trouxe a plataforma da Verity, que é utilizada hoje por grandes escritórios, a gente sempre uniu a tecnologia com experiência em tributação. Então, por isso que o software vem dando certo e vem fazendo sentido para bastante escritórios. Então, a gente trouxe essa mesma qualidade de serviço para o Verity BPO. Então, esse é um grande diferencial nosso. Até um segundo ponto também falando um pouco da tecnologia, para a execução dos projetos do Verity BPO, a gente usa a própria tecnologia da Verity. Então a gente usa a nossa plataforma, que hoje em dia ela já é reconhecida no mercado por causa da sua precisão, sua eficiência, principalmente nos processos de recuperação de crédito, né? Quem é usuário, o pessoal sempre traz bons feedbacks, principalmente quando a gente vai em evento, quando a gente vai em palestras, em feiras. Então, vem trazendo resultados para os escritórios. Então, a gente garante utilizando uma tecnologia de ponta para executar esses projetos, né? Então, a gente garante que sejam entregues aí com agilidade e o mais importante, na minha opinião, com a precisão, né? E com a qualidade que seu cliente espera. E, além disso, acho que é uma coisa também que a gente trouxe do software, e a gente está trazendo também para o Verity BPO, é a nossa flexibilidade e adaptabilidade, vamos dizer assim, né? A gente sabe que trabalhar com tributário hoje em dia é uma loucura, é um manicômio. A gente sabe que a gente vai dormir pensando numa coisa, a gente acorda já mudou totalmente a legislação, principalmente agora com o aspecto de reforma tributária, cada dia vem uma coisa nova. A gente sabe que os pilares estão feitos, mas a gente sabe que toda hora eles mudam isso. Então a gente sabe que nesse mercado a gente tem que ser flexível, né? Então a gente sabe que cada escritório tem sua particularidade, né? Então a gente se adapta nossos serviços para atender exatamente o que o escritório precisa. Então, o que isso vai significar? Que vai ser uma parceria simples, uma consultoria estratégica de execução completa, ou de um projeto tributário completo. Então, a gente traz essa flexibilidade, que também está no nosso DNA desde o software. Quem é usuário e conhece sabe que estamos sempre atualizando o nosso software, sempre trazendo tendências de mercado, sempre trazendo novos trabalhos, colocando novas ferramentas. Então, a gente também traz esse aspecto para o Verity BPO. E um ponto crucial é que, imagina que seu escritório está em fase de crescimento. Então, a gente também pode treinar a sua equipe interna. Então, a gente pode fazer esse treinamento para a execução de projetos, e aí a nossa atuação vai ser como um guia, né? Pensa com um guia, um mentor, permitindo que os seus colaboradores desenvolvam as habilidades necessárias para realizar os projetos, e a gente já prepara eles para o futuro. Então, a gente vai treinando e fazendo um guia com eles, né? E
e o que a gente vem escutando bastante é que a gente vem trazendo essas melhores práticas do setor, né, essas melhores práticas para quem trabalha com recuperação tributária, e essas novas regulamentações fiscais que estão surgindo, a gente já garante isso no processo futuro também. Então, a gente já olha o mercado, quando a gente faz a nossa mentoria, nosso guia, a gente fala assim, olha, hoje em dia, a gente tem que focar aqui, mas no futuro temos que já alterar esses fluxos. A gente já tem que pensar de como fazer esse trabalho dessa forma, como já se preparar para os próximos trabalhos, ou para quais clientes agora a gente vai abordar. Então, a gente consegue também acionar nessa parte da mentoria, a gente consegue também acionar a sua equipe, né? E lembrando que o nosso atendimento também é personalizado. A gente tem a equipe de Customer Experience do software e a gente tem uma equipe paralela que é só de BPO. Então, hoje em dia, tem duas equipes ali para atender diferentes projetos. E principalmente para fazer reunião com o seu time, fazer reunião com você e trazer entender suas expectativas, as necessidades. Então, o nosso objetivo com essa equipe é oferecer soluções, tá? Então, aqui foi um pouco dos nossos diferenciais que eu mencionei e falando um pouco das nossas vantagens, né? E aí eu quero até trazer para vocês aqui, de fato, já alguns exemplos práticos que atualmente a gente está escutando dentro dos escritórios, que a gente já tem uma linha de BPO, a gente já tem alguns escritórios que já utilizam nosso serviço, já utilizam nosso serviço de mentoria. E eu peguei alguns exemplos, né, que a gente trabalhou em um escritório que estava enfrentando sérios problemas, na verdade, com prazo. Então, eles tinham um volume muito grande de projetos tributários, mas a equipe interna não estava conseguindo atender a demanda, porque tinha o trabalho do dia a dia e tinha o projeto de recuperação tributária que era um complementar, vamos dizer assim. E aí um estava puxando o volume do outro, né, a horas de dedicação do outro. Então, o que que a gente fez? A gente entrou como parceiro, a gente assumiu a execução completa do projeto, a gente liderou a equipe de quem estava focado no projeto, porque esse escritório ele tinha duas equipes. Ele tinha a equipe interna dele, e aí ele falou assim, olha, até contratei uma equipe externa, porém essa equipe não tinha muita experiência. E aí precisava muito da equipe interna dando feedback para a equipe nova para fazer o projeto desenrolar. Então a gente entrou, então a gente assumiu essa equipe interna nova deles e a gente fez o projeto desenrolar, para ser bem honesto. Então a gente liderou a equipe para dar foco, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de projeto e também já preparando eles para vender para outros clientes, porque eles estavam com uma visão muito pequena, né? Eles estavam oferecendo para alguns clientes, sendo que eles tinham uma gama gigantesca aqui na carteira que eles poderiam estar oferecendo. Então, a gente já preparou essa equipe justamente também para vender para os outros clientes. Então, esse é um exemplo que eu trouxe para vocês que é bem legal. Acontece bastante aqui, às vezes do alto volume do escritório não conseguir dar foco para os projetos. Então, o Verity BPO serve para dar para fazer esse acoplamento ali. A gente agrega no escritório, né? É, outro exemplo é para quem quer expandir o serviço de recuperação tributária, né? Como eu falei, né? Nesse caso aqui, o escritório ele contratou novas pessoas, mas tem aquele escritório que nem tem equipe para fazer esse trabalho, né? Então ele quer fazer essa extensão dessa equipe sem precisar gastar com folha de pagamento, com, com contratação. A gente sabe que hoje em dia a gente achar um profissional, né, que seja bom de mercado, que vai entender a demanda e vai entender o objetivo do seu escritório, a gente vai encontrar? Vai. Mas a gente sabe que hoje em dia não é tão fácil, né? Não é a busca, né? E às vezes você, para formar uma equipe, você demora muito tempo e às vezes o seu projeto, que você quer fazer aquele projeto em 6 meses ou até mesmo em um ano, você não consegue dar aderência. Que até você treinar a pessoa. Então, para aqueles escritórios que não têm equipe tributária, a gente entra no Verity BPO. Então, a gente vira essa equipe para ele.
Então, ele vira um BPO mesmo, onde a gente entra ali com um braço terceirizado, tá? E utilizando a marca do escritório. Então, nossa equipe, ela entra em campo, ela é uma extensão do escritório e ela usa o chapéu do seu escritório. Então, você não tem aquele gasto com a contratação. A gente entra com essa mão de obra. Como um BPO mesmo, um BPO financeiro, um BPO de operação. É exatamente esse o foco. A gente entra como esse terceirizado para vocês. E aí vocês não precisam ter esse gasto com a equipe interna. Então, tem escritórios também que são desse perfil, que até gostam desse perfil, tá? E aí tem aquele, e aí um outro exemplo é os escritórios que já têm equipe interna. Então, que acontece também bastante. A gente tem bastante caso de sucesso, inclusive, aqui, que a gente atua como mentor, como falei para vocês. Então, enquanto o escritório executa o projeto, a gente vai capacitando o time. Então, é o time dele vai executando e por trás está a nosso guia, a nossa mentoria. Então, assim, dê foco nisso, olha aquilo, isso está errado, vamos alterar isso, vamos alterar essa forma, vamos alterar até WP, até papel de trabalho, a gente acaba entendo e fala assim, olha, vamos limpar, olha, esse relatório, ele não está completo, precisa ter um relatório mais completo. Então, a gente entra como uma mentoria, principalmente no processo de execução, quanto no processo de vendas. Porque, às vezes, também, você tem um time de vendas ali, porém, não está dando certo com a execução, por algum motivo não está conseguindo atingir, não está conseguindo trazer o valor agregado de um projeto de recuperação tributária o seu cliente. Então, a gente também vira mentor da sua equipe de vendas também. O que o mercado entende, o que um grande gestor de uma empresa quer ver, o que é um resultado para um gestor de uma empresa, né? Para você oferecer um pacote de serviços lá que faça sentido para o seu cliente e que traga receita para o cliente e, obviamente, traga receita para o seu escritório. Então, a gente também consegue entrar com essa mentoria também, não só na equipe tributária, como na sua equipe de vendas também. O Então, Fê, oi. parece que deu uma travada. Pessoal, vê se confirma se eles estão conseguindo te ver. Vocês estão me vendo, pessoal? Se sim, faz Estão te um. Acho que escutando? vocês conseguem fazer um joinha, levantar a mão. É. Tá joia, então, vamos continuar. Ah, tá, Ju. Perfeito, então. E aí, falando um pouco de uma forma bem transparente, nosso objetivo é fortalecer a marca do escritório. É o objetivo do software, é o objetivo do Verity BPO também. Então, a ideia é os clientes finais, eles não precisam saber da nossa parceria em andamento. E sim, a gente vem com o objetivo de fortalecer a imagem do escritório e aumentar a confiança dos seus clientes. Então, a gente traz esse aspecto justamente para que você possa oferecer esses trabalhos para os seus clientes, é, esse, é, e aumentar o seu leque de serviço. É uma coisa que a gente vem discutindo muito aqui internamente, que a ideia da Verity sempre foi expandir os escritórios. Então, a gente entra como uma ferramenta para expansão. Então, a gente consegue fazer toda essa expansão dentro do escritório de vocês, tá? Então, agora eu falei um pouco da nossa, da nossa interatividade, vamos dizer assim, o que a Verity faz. E aí eu queria ver com vocês, agora eu queria fiquem à vontade para mandar no chat se tem alguma pergunta, se está fazendo sentido, se hoje em dia vocês passam por isso dentro do escritório, se vocês sentem essa dor, porque é muito importante também a gente conversar, mandar no chat, às vezes vocês já têm isso, já estão passando isso dentro do escritório de vocês, e aí eu queria abrir para vocês essa sessão de perguntas, tá bom? Lembrando que não existe pergunta certa ou errada. Felipe, ó, hoje em dia eu não tenho uma equipe tributária. O que que vocês conseguem me ajudar? Ou senão, Felipe, estou começando. O que que a Verity BPO consegue me ajudar? Ou se não, Felipe, estou bem estruturado.
que o Verity BPO consegue nos ajudar também quando eu tenho uma estrutura já forte dentro do meu escritório. Então, fiquem super à vontade para fazer alguma pergunta, que daí a gente já consegue ir trocando experiências, trocando figurinhas. Até nem apresentei, mas quem está me auxiliando aqui hoje é a Giovana. A Giovana é nossa head de marketing aqui. Então, ela que Olá, traz pessoal. todo. Muito Ela que traz prazer. toda a nossa. Ela que cuida todo do nosso marketing. E aí, Gi, aproveitando do Verity BPO, talvez seja interessante também a gente, não sei se, falar também da importância do marketing e que a gente consegue também, às vezes, até trazer algum feedback interessante para os escritórios. Às vezes o escritório eu sei que às vezes sofre um pouco a equipe de o que oferecer para os meus clientes, né? Eu quero fazer uma campanha. Será que uma campanha de e-book, uma campanha, o pessoal fica muito também na dúvida também, né? Se você quiser comentar um pouco, fica super à vontade também. Uma coisa que eu acho legal do BPO é que você pode usar a atual carteira de clientes que você já tem hoje para avaliar quem conseguiria ter uma recuperação de crédito, principalmente se você não tem equipe, né? O Felipe consegue fazer toda essa avaliação para você. Tem uma pergunta aqui no chat, Fê, se você quiser Show. responder. Vamos lá. Ah, boa pergunta, Ana. Como funciona essa contratação e essa parceria, tá? Hoje em dia, como eu falei, a gente é bem flexível. Como que funciona essa parceria da Verity? A gente tem duas linhas que a gente pode trabalhar junto com o seu escritório. A primeira linha que vem dando muito sucesso é a linha onde a gente entra como um parceiro do seu escritório e a gente agrega e a gente consegue ali até ratear, né, o trabalho. Então, por exemplo, a gente executa o trabalho e a gente tem uma divisão de alíquotas, vamos dizer assim, olha, para tal trabalho será cobrado X de honorários. Então, a Verity consegue atuar ali e ali a gente entra com uma divisão de alíquota. Então, a gente divide a receita daquele escritório, a receita daquele trabalho. E tem uma segunda linha, que é uma linha que vem dando certo, e é uma linha que o pessoal vem gostando, tá? Que é a linha da horas, que, que na parte da mentoria é o que funciona mais. O que é essa horas? Horas de dedicação. A gente atua com horas dedicadas para o seu time. Então, você tem um pacote de horas, onde esse pacote de horas você utiliza ele e você vai trabalhando dentro dessas horas contratadas. Obviamente, uma hora pré-fixada, então você já sabe o valor da hora, e ali você vai trabalhando. Então, tem pacotes de 5, 10, 15, 20 horas, tem escritório que quer 50 horas, e aí a gente vai entrando como um consultor ali. Esse pacote funciona bem. Então, são duas linhas. Uma linha é a de divisão de trabalhos, divisão de receita do trabalho, que é uma linha bem legal. E a segunda linha, onde a gente só entra com essas horas, né? A gente entra com horas de dedicação. Basicamente, Felipe, qual é mais vantajoso para mim? Sendo bem transparente com você. Tudo depende do seu momento, sendo bem honesto, tá, Ana? As duas, o pessoal gosta, faz sentido dentro dos escritórios, mas depende muito do momento. Tem escritórios que falam assim, olha, esse trabalho eu prefiro que vocês entrem com horas, porque eu acredito porque quando a gente entra com a nossa dedicação de horas, por exemplo, você contratou 2 horas por semana, 4 horas por semana, 8 horas por semana, vamos dizer assim, é, com esses inputs você sabe que o seu projeto vai deslanchar. Tem muitos escritórios que contratam, às vezes, até para a pessoa mesmo que está executando. Até o próprio sócio que está executando, ele fala assim, não, você me acompanhando ali 2 horas por semana, eu já consigo entregar, eu já consigo garantir essa receita para mim. Então funciona bem. E tem escritórios que falam assim, olha, eu prefiro terceirizar, né? Eu prefiro deixar vocês fazerem todo o processo completo do trabalho e assim me libera internamente, tá?
Então, vai muito do seu momento. As duas linhas de... Obviamente, tudo não está nada escrito em pedra, tá? A gente sempre gosta de conversar, negociar, entender. Mas o mais importante é que as duas linhas estão fazendo sentido para os escritórios, tá? Mas a gente pode entender mais linhas também. Vamos para a próxima, deixa eu acompanhar aqui. Me perdoem, eu acho que é eu que estou tendo um delay. Vamos lá, deixa eu acompanhar aqui então. A da Ana eu respondi. Tiene. Não peguei o comecinho da reunião e peço desculpa. Sem problema, Tiene. Fica super tranquilo, até porque também estamos gravando, tá? E aí a gente vai disponibilizar, vai subir. Para quem já é usuário da Verity, vai estar lá no nosso painel de vídeo aulas, de vídeo, de palestras, vai estar lá. E também vai subir para o nosso canal. Fique super tranquila, tá? Peço desculpa se já foi falado. Não, sem problema, não tem pergunta errada. Mas se gostaria de saber se existe parceria. Sim, existe parceria. A gente, como eu estava mencionando, a gente faz a parceria. A Verity BPO, ela serve como ela agrega o seu time a você, ao seu escritório, ao seu trabalho. A gente entra ali tanto com uma linha de execução de trabalhos, então a gente executa, uma linha onde a gente vira um guia, um mentor, como eu estava mencionando. Às vezes você fala assim, não, eu preciso só de alguém aqui para revisar o que eu estou fazendo, para me dar alguns insights, para ver tendências de mercado. Então, a gente serve aqui como uma extensão do seu time, do seu escritório, do seu trabalho, tá? E a ideia é a ideia é você divulgar a sua marca. Então, você não precisa, poxa, eu vou ter que vender Verity a partir de agora. Não, isso não existe para a gente. A gente quer divulgar a sua marca. Então, a gente entra com o chapéu do seu escritório. Então, a nossa parceria, a gente é uma extensão do seu time mesmo. A gente dá o feedback para você. A gente é uma parceria sua, tá bom? Para fazer você escalar e gerar receita para você, tá bom? Boa pergunta. Do... para mim tá só as siglas, tá LRS. Mas é uma boa pergunta. Olá, vocês se responsabilizam pela defesa administrativa e caso de glosa? Sim. Todo projeto que a gente está junto com vocês, até nessa parte de mentoria, a gente se responsabiliza e a gente está junto com vocês. A ideia dessa parceria não é ser aquela parceria de tipo, enquanto está dando certo, ok, se der alguma coisa errada, tchau. Não é nunca foi nosso estilo, nunca foi nosso modelo de negócio. Até pelo software, quem é usuário sabe, a gente só traz o que a gente tem certeza absoluta que está dando certo no mercado. A gente não, vamos dizer assim, não oferece trabalhos ou cria trabalhos que não fazem sentido hoje. Então, sim, a gente se responsabiliza sim e a gente até orienta. Então, teve até alguns casos, às vezes, escritórios falam assim, olha, meus clientes estão sendo abordados por esses serviços. O que vocês acham? E a gente consegue até dar um feedback sobre isso, tá bom? Então, sim, graças a Deus, nunca precisamos entrar com uma glosa, sempre os trabalhos fluíram super bem, graças a Deus. Mas se precisar, inclusive, no nosso contrato de parceria, ou mentoria, até mesmo na mentoria, quando a gente direciona vocês na mentoria, também a gente traz para você o risco daquele trabalho que você está fazendo ou o risco que seu cliente vai ter. Então, a gente também, na mentoria, a gente direciona vocês com um risco, né? E tá até no nosso contrato também, tá? Vamos lá. Conseguimos integrar o BPO com o nosso plano de contas, complementando com nossos sistemas contábeis? Boa pergunta, Tiene. O BPO, ele vai seguir a mesma linha da Verity. Como ele não vai conseguir integrar dentro do seu sistema contábil. Por quê? Porque a gente não tem uma API com todos os sistemas. Mas eu já te dou uma solução. A gente consegue fazer toda tanto a mentoria quanto a execução do trabalho na mesma linha do software. É o quê?
com os arquivos do seu cliente. Então, você tendo o SPED fiscal, EFD contribuições, que são os arquivos que de fato foram entregues para a Receita, que são os arquivos que estão na mão da Receita Federal, a gente já consegue explorar trabalhos, entender trabalhos e executar trabalhos. Ou, como eu falei, a gente consegue fazer uma visão estratégica ali na mentoria de como o seu time tem que agir. Então, hoje em dia, a gente segue essa linha de a gente trabalhar com o que foi entregue para o fisco, né? Justamente porque às vezes está na contabilidade, está no seu sistema contábil, mas por algum motivo, na obrigação acessória, teve algum ajuste no meio do caminho, alguma coisa que não foi contemplado no sistema, e a gente está às vezes trabalhando com alguma informação desatualizada. Então, até para a gente não correr esse risco, a gente também só trabalha com os arquivos ali entregues, tá? O que estão de fato com a mão, na mão do fisco. Poxa, Felipe, mas foi retificado 8 vezes, 4 vezes? Não tem problema, a gente vai trabalhar com aquela última versão e vamos olhar o que foi feito, né? Como o seu cliente está operando. Então, a gente não integra o sistema contábil, porém, a gente trabalha com arquivos fáceis de ser controlados, que são SPED, FD, que são arquivos comuns hoje em dia, né? Boa pergunta, Ana. Vocês trabalham com presumido simples ou só lucro real? Os três, tá bom? Até porque hoje em dia, com reforma tributária, a gente está percebendo uma tendência de mercado onde os escritórios estão vendendo esse cálculo para os seus clientes. Então, a gente sabe que reforma tributária é uma coisa que ainda vai mudar, vai ser alterado, tem muita coisa que virá, né, está por vir, mas a gente sabe que os pilares já foram formados. Tem a PL 68, tá lá, e difícil, e talvez eles vão tirar uma coisinha ou outra, mas os pilares, a estrutura não vai ser mudada, é aquilo. Então já tem escritórios vendendo esses trabalhos para os seus clientes, trazendo essa visão, até porque a gente sabe que reforma tributária, ele não vai afetar só o time tributário, né? Às vezes o pessoal tem uma visão errada, só vai mudar meus impostos. E, na verdade, não. Vai mudar tanto o preço final, porque pode ter uma mudança de preço, então você já vai acabar afetando os custos ali, né? Ou a receita do seu cliente, para ver se realmente faz sentido ele trabalhar com o preço que ele está hoje. Falando em mudança de preço, acaba afetando também o time de contratos, porque às vezes você tem um contrato com um cliente que você não pode mudar seu preço. Acontece muito em contrato de joint venture, na verdade, que você não pode mudar seu preço em determinado momento pelo fato de você ter uma parceria, de você ter essa joint venture, ou por algum motivo, né? Até para você manter o seu cliente. E aí, com reforma, será que vai fazer sentido você manter aquele preço? Será que não é hora de você talvez já se preparar para uma revisão de contratos? E aí aí de contrato, poxa, a revisão de preço acaba atingindo o time de custos. O time de custos acaba refletindo no time de fornecedores ou time de compras, porque a gente sabe que com a reforma também vai ser a questão dos fornecedores vai ser muito importante também a gente ver. A gente sabe que fornecedores do Simples Nacional, o Simples Nacional até o momento com a reforma, ele vai ser optativo, ele agregar o IVA ou não. Só que a gente sabe que se ele optar, também o IVA que ele vai passar vai ser igual um modelo do ICMS hoje, mais ou menos. Ele vai trazer uma fração do crédito. Então, será que faz sentido a empresa manter os fornecedores do Simples? Ou será que faz sentido ela só ter fornecedores do Simples ou lucro real presumido? Então, hoje em dia, com todos esses aspectos, questão até geográfica, né? A questão logística das empresas, faz sentido, né, ela estar com a reforma, agora pensando que vai ser por destino e não mais por origem. Então, a gente consegue trabalhar com uns 3 regimes. Geralmente, assim, sendo bem transparente com você, Ana, geralmente esses trabalhos, quem acaba caindo mais para executar é o lucro real, porque é o que está mais preocupado ali, porque é o de fato que vai mexer bastante na casa. Mas a gente trabalha assim com lucro presumido, Simples Nacional, questão dos monofásicos do Simples Nacional, a gente fez bastante trabalho já desses trabalhos, né, de identificação, retificação, mentoria nesses trabalhos também, super tranquilo para a gente, lucro presumido também e o lucro real. Então, os 3
regimes a gente trabalha, tá? Vamos lá, se optarmos por fazer o BPO em nosso escritório contábil, a Verity libera o sistema sem custo para nós? Depende, Tiane. Geralmente, como o software, ele entra como um agregado. Então, a contratação do software, ela é um complemento. A gente não consegue liberar o software, porque como a gente vai executar, então, geralmente não precisa. O que geralmente os escritórios optam pela contratação do software é na mentoria. Por quê? Pensa só, a pessoa vai, contrata um pacote da Verity. Geralmente, quando a pessoa contrata, ela pega ou o pacote Premium da Verity ou o pacote Master. Por quê? O pacote Premium é um pacote de prospecção, é um pacote onde você vai gerar propostas, gerar valor agregado para os seus clientes e analisar seus clientes de forma completa. E o pacote Master, de fato, é a execução, né? Aí é o pacote completão. Geralmente, quando os escritórios contratam a Verity BPO, essa mentoria que a gente faz, a gente não necessariamente precisa ser em cima do nosso software, tá? A gente consegue entender hoje o seu cenário, entender hoje o que você tem e tentar trabalhar com o que você tem, de informação, de porte. Então, a gente sempre vai trabalhar e vai tentando trazer valor agregado para você, né? Agora, quando o seu escritório fala assim, não, Felipe, a gente quer uma coisa completa, daí a gente sempre recomenda, contrata o software. Por que não acaba sendo, sem custo o software? Porque o software, ele é um objetivo. O BPO da Verity é outro. O objetivo do software da Verity é fazer seu escritório expandir, gerando receita, mas para você executar, para você utilizando o nosso software para executar. O BPO, ele serve para nós executarmos, ou seja, o software é você faz e o BPO nós fazemos por você. E entender o seu modelo. Por isso que são coisas distintas, né? Até quando você entra no nosso site, vai ter duas abas, né? O nós fazemos por você, faça você mesmo. Obviamente, o melhor cenário é ter os dois, com certeza, porque daí a gente, em vez de você contratar o Verity BPO para executar o projeto, você só contrata a mentoria da Verity e a gente consegue fazer você dar uso no software. Ou seja, pega o software e fala assim, olha, utiliza isso, você já está utilizando aquilo, você já fez isso, já analisou isso. Ó, tá aparecendo aqui para mim que você já fez isso, mas eu não estou vendo avançar. O que está acontecendo? Então, essa mentoria ela serve também para dar gás internamente no software, tá? Geralmente o pessoal gosta desse modelo. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Até por enquanto, sem dúvidas no chat. Se ficarem alguma dúvida, podem perguntar, não tem problema, tá? A ideia é a gente tirar todas as dúvidas de vocês mesmo, tá? E até passando um feedback legal ali para vocês, tá? Eu acho que a grande questão que a gente trouxe, né? O grande sucesso todo esse suporte que a Vero te dá é a ideia de geração de receita. Então, nosso foco sempre vai ser geração de receita para o escritório. Até porque tem que fazer sentido dentro do escritório, tem que fazer sentido para vocês, tá? Então, além da nossa expertise, a gente quem é usuário do software sabe o que a gente vem entregando, o que a gente vem oferecendo. Mas além dessa expertise, a ideia de a gente entrar com essa execução, né? A gente também oferece, a gente entendeu que esse formato de mentoria também e do Verity BPO, ele é muito útil, principalmente para quem já tem equipe interna. Então, a gente trouxe esse modelo porque a gente vê que está fazendo sentido a ideia de aprimorar processos, treinar, capacitar a sua equipe. Então, a ideia nossa é realmente ser um guia. Então, é acoplar mesmo. Se a gente precisar ser um executor, a gente vai ser. Se a gente vai precisar ser um mentor, a gente vai ser.
Se a gente precisar precisar ir até o seu escritório e dar treinamentos presenciais, e realmente treinamento de capacitação, né, de como fazer tal escrituração, a gente também faz, tá? Então, a nossa ideia sempre é trazer essas boas práticas e técnicas avançadas para vocês, tá? Então, sempre utilizando toda a nossa base tecnológica de conhecimento e nossa base tributária, né, para que vocês possam entregar mais resultado com mais eficiência para os seus clientes, tá? Então, esse sempre será nosso objetivo, tá? Se ninguém mais ficou com alguma dúvida, acho que acho que dá para finalizar. Bom, também qualquer coisa, até gostaria de convidá-los, né, a explorar uma possível colaboração com a gente, quiser saber mais, quiser fazer uma reunião particular, fica super à vontade. Eu vou divulgar um link aqui, até, Gi, se você tiver um link fácil para eles, para colocar aqui no chat, algum link que já caia na Vou nossa linha mandar do já. comercial, perfeito. Cliquem no link, fica super à vontade. Podem tirar todas as dúvidas, quiser fazer uma reunião particular, quiser algum material de apoio, vai estar lá, tá? E a Gi, eu vou pedir para a Gi vai colocar aqui no chat para vocês. Mas, mais uma vez, muito obrigado por participarem no nosso webinar de hoje. Foi um prazer falar com vocês do BPO da Vert, um prazer tê-los aqui, se inscrever. A gente está organizando mais webinars. Como esse ano vocês acho que perceberam a nossa movimentação, a gente fez um por mês. Sempre. Muito obrigado, Gi. A Gi já passou o link já para vocês entrarem em contato. Quem tiver dúvida, fique super à vontade. Mas a gente, no decorrer desse ano, a gente fez. Estava até dando uma olhada, a gente acabou fazendo 12. Nem a final do ano a gente já fez 12 webinários, sempre trazendo conteúdo técnico, falando um pouco da ferramenta, palestras. E a gente está nessa movimentação e vai continuar, tá? Então, novamente, agradeço pela participação. Espero que tenha sido útil para vocês o que eu comentei. Espero ajudar o escritório de vocês a crescer, sem aumentar a sua equipe interna, vamos dizer assim, fazer com que o seu escritório expanda sem ter todo esse custo. E fiquem atentos aos e-mails de vocês, a gente vai enviar mais informações, a gente sempre vai trazendo mais oportunidades para vocês experimentarem todo o nosso potencial, tá? Qualquer dúvida que surja depois, fiquem super à vontade para entrar em contato com a gente, tá bom? Muito obrigado e até logo, pessoal.